Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Pai, né? Mais um dia nós estamos aqui, vendo tanta coisa, né? Hoje é dia 18 ou 17? 18, né? Deixa eu ver aqui. Dia 18 de novembro de 2025, 21 horas e 6 minutos. Shalom, Poliana. Boa noite, Maria Júlia. Estamos a 488 dias do término da geração da figueira. Um dia, 3 meses e 3 dias, né, para o término da geração da figueira. Boa noite, Alberto. Paz do Senhor, Tânia. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês querem um pouquinho de frio? Aqui tá fazendo frio. Shalom, Rosane. Aqui tá fazendo frio e frio que não dá para ficar sem roupa de lã, tá bom? Você vai lá fora, você congela. Tá desse jeito. Shalom, Andréia. Shalom, Adriane. Boa noite, Alexandre. O tempo tá mudando, né? Eu achei que hoje começou ventando. Hoje de manhã eu peguei, ungi a casa todinha. Hoje cedinho, ungi a casa todinha. Senti do Senhor de ungir. Ungi as portas, janela, tudo por fora. Pedindo a proteção do Senhor sobre essa casa. Tá, o clima tá maluco. Boa noite, Meire. Gente, ela para tá morrendo de calor, né? Ela tá morrendo de calor. Aqui nós estamos com frio. Eu não sei quantos graus tá agora, mas eu calculo que se fosse... Deixa eu ver aqui. Opa. Tá 18... Deixa eu ver se é 18 mesmo. Sensação térmica de 14 graus. Postou nos stories, fiquei horrorizada. Eu coloco tanta coisa que eu acabo esquecendo. Tanta coisa que eu posto lá. Tudo que eu vejo que é interessante, eu vou postando. Acabei de começar a live. Adeus da glória. Paz, Val. Seja bem-vinda. E eu tava aqui, né, vendo as notícias, né? Tá, da simbologia, né? É uma coisa absurda. E eu tava aqui pensando, né? Shalom, Sandra. Às vezes a gente pensa que esses homens não conhecem a Deus. Eu fiquei vendo, né? Esse negócio, aquele animal lá que eles mandaram, aquele animal híbrido, né? Que eles mandaram lá na COP30, né? E eu fiquei ali pensando, né? Pensando como é que eles fizeram aquele animal. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem, claro que eles conhecem. Eles conhecem muito mais do que nós, se vocês quiserem saber. Boa noite, Maria. Shalom, pastor. Eles conhecem muito mais do que nós. Eu tava lendo aqui, eu tava assim, indignada hoje à tarde. Boa noite, Edna. Eu tava assim, indignada, né, hoje, vendo essas coisas aí, né, esses homens, né, vendo esse Senaqueribe que aí está, né, pintando e bordando, né. Hoje ele tá vestido de camisa azul, né, e chapéuzinho, né, então ele tá de Zé Pilintra. Hoje ele tá de Zé Pilintra, como diz o pastor José Maurício. Eu vi, mas você viu também a análise dele do Assis Missões? As duas se complementam, viu? Escuta do Assis Missões também, que você vai ver. Complementa do Vinícius. Eu peguei a análise dos dois. Até preciso colocar no meu feed aqui, porque é muito interessante a análise dos dois. Juntar os dois, tá? A análise dos dois, elas se complementam de uma forma... É um quebra-cabeça que eles montaram ali, entendeu? Shalom, Maria Rita. Irmãos, nós não estamos lidando com gente, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Nós não estamos lidando com gente que não conhece a Bíblia. Não. Nós estamos lidando com grandes conhecedores da palavra de Deus. Nós estamos lidando com gente que conhece o mundo espiritual. Nós estamos lidando com gente... Escuta o que eu tô te falando. Nós estamos lidando com gente que não é inocente.
Eles não são inocentes, eles são, paz, doutor Ivânio, eles não são inocentes, eles são conhecedores do mal que eles estão fazendo. São conhecedores do mal que eles estão praticando. Não pense, meu irmão. Por isso que tem pessoas que a gente não deve nem orar por eles. Tem pessoas que você não deve nem orar por eles. Por quê? Porque eles gostam do mal, eles gostam da devassidão. Eles não são amantes de Deus, não, eles são perversos. Exatamente, eles são opositores a Deus. Mas hoje, com o que eu vi, aquela artista, né, chinesa dizendo que ali era... Ela falando que era aquela arte, né, que aquela arte, você viu que no chifre do animal tem 10 pontas, vocês viram? Tem 10 pontas. É incrível. Aquilo aí até é um apocalipse. Lembra daquele outro que colocaram na época lá na ONU? Estão lembrados? Aquele mexicano, né? Fizeram mexicano. A senhora falou algo sobre além... Irmã Ruth, uma das suas lives, a senhora falou algo que além de profundo foi a mais pura verdade, que estamos andando nas ruas, no meio dos demônios. Mas a gente está andando no meio dos demônios, no meio dos demônios. É o leopardo, né? O leopardo com várias, né? Cada lado dele era um animal, né? Cada lado dele é um animal. Ali começou as coisas e o pessoal dizia que a gente estava inventando, né? A gente via, postava e vinha os outros, né? Os outros que não têm profundidade na Bíblia e nem querem ter, querem ficar só na superfície, né? E agora tá aí. Sabe o que é isso aí? Isso aí são as garras do dragão em cima do Brasil. As garras do dragão em cima do Brasil. Se preparem para o que tá vindo aí. Se preparem, irmãos. Se preparem. Como é que a gente vai se preparar, né? Do jeito que a gente tem feito. Buscando a Deus em todo o tempo. Clamando a Shalom, Leninha. Clamando ao Senhor em todo o tempo. Buscando a face do Senhor sem parar. Você tá lá lavando tua louça? Clame ao Senhor. Você tá no teu trabalho no escritório? Clame ao Senhor. Ai, irmã Ruth, minha cabeça não funciona para dois lados. Peça para Deus para funcionar. Coloca o teu coração de joelho e a tua cabeça trabalhando. Entendeu? Coloca teu coração de joelho e a tua cabeça trabalha. Mas nós temos que estar de joelhos 24 horas por dia. Tá no metrô? Vai clamar a Deus o tempo todo. Tá fazendo crochê? Clama a Deus o tempo todo. Vai dar, já tá dando, viu, Rosane? Já tá dando. É que a guerra não começa no fuzil, né? Como de manhã eu tava falando no Twitter, lá no Twitter não, no YouTube, né? A guerra não começa na bazuca. A guerra começa no tagarelar. Olha o que o Senaqueribe tá tagarelando aí. Vocês viram o que ele falou do chanceler alemão? Que disse que eles estavam desesperados para ir embora daqui? Vocês viram? Entendeu? Tá tudo infiltrado aí, né? Mas essa tagarelice deles, essa pravoice deles, isso já é guerra. Eles estão instigando os lados para guerrear. Eles querem guerra. Eles querem guerra. Eles querem ver o Brasil, entendeu? Na miséria. Eles querem ver o povo brasileiro, como é que diz? Comendo terra. É isso que eles querem. Entendeu? Isso é o que Satanás quer. Eles são amigos de Satanás. Então, meu irmão, eu digo para você, eu não oro por eles. Não oro para Deus salvar, porque ali não tem salvação. Eu digo para você, eu não tenho medo de falar isso não. Ali não tem salvação. Não existe salvação. Eles são totalmente do mal. Entenderam? Eles são, oro sim, para que Deus nos proteja deles. Isso eu oro. Para que Deus nos proteja. E vou dizer uma coisa para você. Você vai ficar escandalizado comigo, mas não me importa você se escandalizar comigo. Não me importa. Não oro para crente, presta atenção, politiqueiro.
Não oro para crente que está metido em política e seguindo as coisas desse Satanás aí. Não oro. Não oro. Aquele povo que está metido lá em Brasília, aquele povo, com exceção de alguns, entendeu? Com exceção de alguns. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não oro por aquela gente. Não oro. Não oro porque eles são da mesma laia que os outros. Entendeu? Eles são a mesma laia que os outros. Irmã Ruth, a senhora viu o banco? Vi. E você viu de quem que é, né? O Banco Master, né? Pois é, você viu de quem que é o Banco Master, né? Orai pelos que vos perseguem. É, pastor, eu oro sim. Eu oro para que eles, como é que fala? Para que eles não façam as maldades, né? Eu sei que a Bíblia manda, mas eu não oro para conversão não, pastor. Bom, tem até alguns que a gente sente até de orar. É o que eu tô falando. Não são todos, mas a maioria dos políticos lá de cima eu não oro não. Eu não oro. Eu sei que eu tô até escandalizando aqui, tá? Eu tô até escandalizando. Mas eu sei aquilo que eu tenho visto, eu sei aquilo que, sabe, eu vou perder oração para orar para essa gente? Não, eu vou orar pelos pequenos. Não vou, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eles são tão terríveis que Deus já se afastou deles. Eles são tão terríveis que Deus já se afastou deles. Está aqui, ó, em Romanos 1. Em Romanos 1 está dizendo isso. Entendeu? Romanos 1 nós dizemos isso. Nós estamos naquele período, aquele que é santo se santifique ainda. E aquele que é sujo, suje-se ainda. É o que está acontecendo, isso é agora. Sabe por um que eu ainda oro? Sabe um que eu oro ainda? Porque tá... Eu oro por aquele que é crente lá no Supremo. Aquele eu ainda oro por ele. Aquele eu ainda oro por ele. Tanto que eu estou orando por ele. Para que ele possa aguentar o rojão, para que ele possa suportar o rojão. Mas por aquela politicagem que está aquele congresso ali, eu oro até por uns que não são crentes. Eu oro até por uns que não são crentes. Mas para aquela crentalhada que está lá, vou dizer para o senhor, hoje eu vi, né? Hoje eu vi uma aí que é uma santarrona, né? Olha... A coisa é séria, gente, coisa é séria. Aqui a gente fala, a gente sabe de determinadas coisas que passam debaixo do pano, né? Que a gente não pode expor, porque se a gente expuser, fica ruim até pra gente, tá? Mas digo pra vocês uma coisa, 80% dos crentes que estão lá são todos corrompidos. Todos corrompidos. Eu vi uma aí que enquanto ela não estava no governo, ela batalhava para ser o holofote das coisas. Quando ela entrou no governo como ministro, né? Ela não quis mais colocar a verdade na mesa, entendeu? Não quis mais, não, agora eu sou governo, eu não posso mais colocar a verdade na mesa. Foi palavras dela. Tá entendendo? Que crente é essa? Que crente é essa? Que a verdade vai até onde ela consegue o que ela quer. Conseguiu a verdade, fica debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo do tapete. E ainda se chama pastora? Pelo amor de Jesus, gente. Pelo amor de Jesus. O que é isso? O que esse povo está pensando que eles são? Eles estão achando que eles vão para o céu desse jeito? Eles estão achando que eles vão para a vida eterna porque vai lá no palanque da igreja e fica lá pregando, que nem a Marina Silva, né? Vivia pregando na Assembleia de Deus. Olha o que a mulher está fazendo. Olha o que essa mulher está fazendo no país. Olha a desgraça que ela está deixando no país. Misericórdia, gente. Misericórdia. E bate no peito que é crente. Não dá para entender uma coisa dessa, não dá. Sabe? É terrível, é terrível. Então, por isso que eu digo, eu não oro para esses crentes. Sabe? Eu vou ver bem para quem eu vou orar. Eu não vou jogar minhas orações fora, não.
sabe? Porque a nossa oração ela é muito preciosa, sabe? Muito preciosa para a gente jogar a oração fora. E eu vou dizer para você, sabe como que eu aprendi isso? Sabe como é que foi que eu aprendi isso? Eu orava, né, para Deus reconstituir meu casamento. Orava, chorava, clamava, me esperneava com Deus, né? Passava dias de jejum, Shalom, Patrícia, para o Senhor refazer meu casamento, trazer, né, de volta, né, a luz da palavra, a luz do Senhor, né? Até que um dia eu estava lavando roupa e eu escutei assim: você precisa parar de orar por ele. E eu falei assim: como assim, Senhor? Eu falei assim: não resta mais nada para ele. Todas as oportunidades que eu dei, ele rejeitou todas. Ele rejeitou todas as oportunidades que eu dei a ele. Para ele, ele está no vento, não resta mais nada para ele. Entendeu? Não resta mais nada para ele. Foi o que Deus falou comigo. Eu escutei, que vocês não têm noção do que eu escutei dentro da minha cabeça, dentro do meu ouvido. E eu falei assim: mas Senhor, como que eu vou fazer? O Senhor falou para mim: Shalom, Etienne. O Senhor falou comigo: você precisa sair daqui. E para você sair daqui, você não pode mais orar por ele. Você não pode mais orar por ele. Você vai falar assim: a senhora tá ficando louca. Não, meu irmão, não tô ficando louca, não. Eu vou te contar o que aconteceu. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E Deus falava comigo: você precisa continuar. E para você continuar, você não pode mais orar. E aí eu pedi a Deus que, se aquilo que eu tinha ouvido tinha vindo do Senhor mesmo, não era uma voz estranha no meu ouvido, que o Senhor então me colocasse, me mostrasse na palavra o que é que confirmasse o que ele tinha falado comigo. E sabe, eu entrei em casa, entrei na saletinha lá, abri essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui, tá? Essa Bíblia. E o Senhor me deu em 11 de Hebreus, acho que é 11, não, 6 de Hebreus, 6 de Hebreus, versículo 4 diz assim, nessa Bíblia aqui, ainda tá anotado aqui, ó, tá aqui, tá anotado aqui, bem anotado, nessa Bíblia foi que eu abri. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá aqui. Foi o que o Senhor falou comigo. Ele deu a confirmação daquilo que eu ouvi lá fora. A confirmação do que eu ouvi lá fora, ele me deu aqui. 6 de Hebreus, do versículo 4 ao versículo 6. Aí, a terceira parte da situação, eu falei: Senhor, e agora? Eu preciso que o Senhor tire o amor que eu tenho por esse homem da minha vida. Eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Como que eu vou viver? Eu vou viver uma vida angustiada. Eu não quero viver, eu quero viver livre. Irmãos, eu fui dormir amando e acordei na lembrança. Até o dia de hoje. Dormi amando e acordei na lembrança. Até o dia de hoje. Olha, para mim é como se eu nunca tivesse sido casada. Sabe, eu olho, vejo os meus filhos, louvo a Deus pelos meus filhos. E cuido das minhas filhas. Mas passou de uma tal forma que eu não sinto nada. Nada, nada, nada. Só sinto que eu tenho que tomar cuidado. Somente isso. Entenderam? Mas eu digo para vocês, através disso aqui eu aprendi que não é para todo mundo que nós podemos orar. E sabe o que aconteceu? 2 meses depois eu estava fora daquele lugar. E a minha vida recomeçou de novo. Você está entendendo? Então, por isso, meus irmãos, que eu tenho essa atitude. Você pode achar que eu sou maluca, que eu sou doida, que eu sou
que eu sou exagerada, que eu sou extremista. Não. O que eu estou falando para você são convicções que eu tenho, que eu aprendi com o Senhor. A palavra de Deus diz que com aqueles que andam desordenadamente, com os tais nem comais. Como é que eu ia viver com um homem depravado, um homem que se jogou na lama? Não tinha mais condições. E eu louvo ao Senhor, porque naquele dia, quando eu vi tudo isso acontecer, eu falei para o Pai, eu me ajoelhei e falei, Senhor, é o seguinte, hoje eu estou me casando contigo. Não quero saber de ninguém na minha vida. Eu estou colocando a minha vida no altar. Eu estou colocando a minha vida para o Senhor usar como o Senhor quiser a minha vida. E eu estou aqui para fazer a tua vontade. E eu não vou perguntar por quê. Não. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. E olha, irmãos, vou dizer para vocês uma coisa. Depois desse dia, minha vida mudou. E eu louvo ao Senhor, porque hoje eu estou aqui na frente de vocês aqui. Eu sei que vocês não me conhecem. Mas a palavra de Deus diz que pelo fruto você conhece a árvore. Eu estou aqui desde 2020, eu nem lembro mais se é 2020 ou 2021, não lembro de quanto tempo que eu estou aqui. Mas graças a Deus, eu tenho estado aqui todas as vezes com o mesmo discurso. O meu discurso é nos preparar para a volta de Jesus. O meu discurso é nos santificar para a volta de Cristo. O meu discurso é não perder o alvo para ver Jesus voltar. O meu discurso é estejamos bem de saúde para suportarmos o que vem vindo, para que os nossos olhos possam ver e escutar, os nossos ouvidos escutar, o nosso nome chamar na trombeta. Entenderam? Então, por isso que eu digo para você, boa noite, Eliane. Por isso eu digo para vocês podem até ficar escandalizados comigo. Minha filha era pregador da palavra, tá bom? Pregador da palavra. E não era pouco não, hein? Deus usava como, olha, era incrível ver como Deus usava. Como Deus usava. Então, irmãos, um homem que tem coragem de vender a sua esposa e seus filhos no terreiro de Umbanda, você imagina, né? Que homem é esse que virou? Que homem foi que virou? Eu não estou aqui me queixando, não. Eu estou aqui te contando para você entender que existe vida. Mesmo que o casamento acabe, existe vida. Ah, irmão, a senhora prega o casamento acabar? Não, meu irmão, não prego o casamento acabar de jeito nenhum. Eu sou adepta do casamento. Mas no meu caso não tinha o que fazer. Ou eu me enterrava com ele no inferno, ou eu ficava viva. Em dois barcos eu não poderia estar. Ou era num ou era no outro. Eu preferi ficar com o meu Salvador. Eu preferi ficar com o meu Deus. Entenderam? Então, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E vivo com Ele. E vivo para Ele. Então, tudo que eu preciso, Ele me dá. Hoje Ele me deu um presente. Um presente maravilhoso. Um presente que jamais eu pensei em ter. Quando chegar eu mostro para vocês. Senhor, hoje me deu um presente que eu fiquei assim estonteada de ver. Jamais, casamento para mim foi um só. Não me caso outra vez não. Enquanto ele está vivo, né? Legalmente, diante da palavra de Deus, estou ligada nele. E nem tenho essa pretensão. Não, eu estou casada com meu Deus. Já me casei com ele. Entendeu? Então, meus irmãos, é o seguinte, Luquele, ali não enxergou, ultrapassou o limite, né? Afundou na lama, entendeu? É o que nós vamos ler aqui agora, muito interessante que nós vamos ler aqui. Quero ler primeiro Romanos, do versículo 18 ao versículo 32. Pode ser que eu continue no capítulo 2, mas isso aqui está dizendo isso aqui que nós estamos conversando aqui. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Olha isso aqui. Irmão,
todo aquele que professa Deus, mas ele não anda na verdade, ele está afastando Deus da vida dele. Quando eu falo para vocês dessa pessoa que eu falei agora há pouco, dessa ministra, que enquanto ela não era governo, ela lutava, era somente uma assessora parlamentar, ela lutava para estar na frente do governo. Então ela usava da verdade para isso. Mas quando ela chegou a ser governo, sendo pastora, crente, né? Ela simplesmente falou: eu não posso mais falar a verdade, porque agora eu sou governo. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, não tem nada a ver o governo com a palavra de Deus. Claro que tem. A palavra, você é luz do mundo, sal da terra. Se você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, você foi chamado para viver a verdade do evangelho. A verdade do evangelho, ela abrange todas as questões da nossa vida, ou dentro da política ou fora da política. Eu não posso andar numa canoa e na outra. Eu não posso pôr o pé de um lado e no outro, porque de repente a corrente vai se dividir e as canoas vão uma para cada lado e eu vou afundar. E é o que está acontecendo com aqueles que se dizem crentes, mas são adeptos de usar a verdade para galgar postos. E quando galga o posto, a verdade entra para debaixo do tapete e a mentira começa a aparecer. Vocês acham que Deus não vai pedir conta para essa gente? Vai. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, não tem desculpa para crente mentiroso. Não tem desculpa para crente que usa do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas está enfiado na mentira. Vou até grifar aqui, ó, são indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, olha isso, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então quer dizer que eu sou 100% de Deus quando eu estou na igreja? Eu sou 100% de Deus enquanto eu estou em patamares mais baixos? E eu não sou 100% Deus quando eu estou no alto? Entendeu? Tem tudo a ver, a Bíblia só fala dos reis da terra e os governos de hoje, é tudo esse repé, exatamente. Olha aqui, ó. Não, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Eles fazem alianças com uma turma. Hoje eu estava observando isso, né? Tem uma aliança, né? Tem uma aliança com o mito, né? Eu tô falando em termos deles lá. Eu tô falando é desse pessoal aí, tanto de um lado quanto do outro. Eu não tenho parcialidade, tanto que nem voto. Eu não voto. Já faz mais de 10 anos que eu não voto. Vou lá, pago a multa e boa. Não vou fazer parte dessa mentira, não faço parte de mentira. Pode me chamar de isentona, pode chamar. O que quiser chamar. Não faço parte dessa mentira. Não vivo disso. Nem quero isso para minha vida. E já fui muito convidada para ser, hein? E eu louvo a Deus hoje por isso. Eu louvo ao Senhor porque eu nunca aceitei o convite para ser vereadora e coisa e tal, e coisa mais. Olha isso aqui.
O coração deles, olha aqui, ó, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui. Essa turma aí, né, tem aliança com o mito, né? Só comentando o que eu vi hoje. Só pra gente entender. Boa noite, Berenice. Tem aliança com o mito, né? Então, quem tem aliança luta, né? Luta pela aliança que tem, não é isso? Então, aí hoje eles foram visitar um determinado lugar que vão encerrar o mito lá. Foram visitar o lugar. Mas peraí, não existe uma aliança de acordos? Uma aliança que um por todos e todos por um? Ou existe a aliança da conveniência? Meu irmão, presta atenção. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. Aliança de conveniência não existe diante de Deus. Aí você fala assim, irmã Ruth, mas Deus não é político. Meu irmão, Deus está na política. Deus está lá provando os corações. E sabe o que Deus está achando lá? Tudo reprovado. Tudo reprovado. Homens inconsequentes. Homens que têm que levar uma nação à frente estão levando a nação para trás. Homens que estão entregando o povo da nação na mão do diabo. Fizeram um pacto com Satanás. Uma turma, a turma da direita fez pacto com a rainha do céu. A turma da esquerda fez pacto com Lúcifer. Todo mundo para o mesmo caminho. Só dividiu o braço, direita e esquerda, mas é o mesmo corpo. Você acha que Deus está nisso? Deus não está nisso, mas Deus está lá vendo o coração deles. E sabe por que Deus está vendo o coração deles? Boa noite, Suzana. Sabe por que Deus está vendo o coração deles? Para dar a paga para eles. Olha aqui, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal. Trocaram a glória de Deus imortal. Feitas por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal. Exatamente, tudo que está acontecendo aí é exatamente a estátua de Nabucodonosor. Olha isso. Feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou à impureza sexual. Ai, se eu contasse para vocês as coisas que eu sei dessa turma de Brasília. Das coisas que caem na mão da gente sem a gente perceber. Tá entendendo? Segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Aquilo ali, irmãos, é uma depravação. Aquilo ali é uma depravação. Para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tá aí. Os pastores que são políticos trocaram a verdade, mas usam o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Eles não têm vergonha, eles não lavam nem a boca para falar uma coisa dessa. Trocaram a verdade pela mentira. Olha aqui, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, homem com homem, mulher com mulher. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Olha isso, irmãos. Deus os entrega. É assim, o Espírito Santo bate. Boa noite, Esther. O Espírito Santo bate.
Não faça isso, fulano. Não faça isso, ciclano. Ele não escuta a voz do Espírito Santo. Ele vai e faz. Na segunda vez, de novo, o Espírito Santo vai lá para fulano, não faça isso, você está pecando. Você pensa que Deus não acusa, você pensa que o Espírito Santo não acusa. O que Jesus disse? Que o Espírito Santo viria convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que o Espírito Santo não está falando com eles? Já. Olha aqui, ó. Por causa disso os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Nós estamos vendo isso. Eles estão como se estivessem enlouquecidos. Eles não têm vergonha de falar o que eles fazem. Eles não têm vergonha de mentir. Eles não têm vergonha de trair. Eles não têm vergonha de romper alianças e depois dizer que não rompeu. Eles não têm vergonha de assumir que eles são depravados. Eles não têm vergonha de dizer o que eles são. Eles perderam a vergonha. Para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Isso são o que são eles. Aí você fala assim, não, irmã Ruth, o povo de Deus que tá... Meu irmão, lá não tem povo de Deus, não. Vou dizer para você uma coisa. Alguns que nem conhecem essa palavra, como é, pode até estar, porque você vê que tem alguns lá que estão lutando pela verdade. Tem alguns lá que estão colocando a sua cabeça a prêmio para defender o povo. Tem alguns, não são... Você conta nos dedos. Por esses aí eu oro. Para Deus converter o coração deles e tirar eles de lá. Que Deus tenha misericórdia deles. Olha isso aqui, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Aquela segunda turma, a segunda turma dos homens de preto, ela é isso aqui puro. A primeira turma, né? Acho que é a primeira, né? Que o Fux passou para lá, né? Aquela ainda tá mais ou menos. Mas aquela segunda é exatamente isso daqui, ó. Bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Pularam por cima da Constituição para poder praticar o mal. Pularam por cima da Constituição para poder praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Não importa o que aconteça nem com a família, porque se precisar dar o filho mais velho para Moloque, eles dão. Se precisar dar o filho mais velho para ganhar a eleição, eles dão. Vocês lembram de um rapazinho que foi num helicóptero ou num avião pequenininho, né? Um rapazinho, alguns anos atrás, né? Um rapaz bonito, filho de um grandão, né? De um grandão de São Paulo, que simplesmente o avião despencou, o helicóptero, não lembro porque ele estava, não sei se era avião ou helicóptero, despencou. Vocês lembram disso? Estão lembrados disso?
o filho de um grandão, né? Que governava o governo ali de São Paulo. De repente o avião, ó, e o rapazinho se foi. Pois é. Eu sempre desconfiei, porque eu não sou besta, né? Eu não sou trouxa. Foi helicóptero, né, pastor? Eu não sou trouxa. Eu sempre tive meu radar ligado com essa gente. Quando aconteceu isso, eu falei. Quando aconteceu disso, eu falei. Isso foi sacrifício. Esse rapaz foi colocado como sacrifício para o pai poder subir. Esses dias agora confirmou o que eu tinha entendido da situação na época. Entendendo? Esses dias confirmou o que eu tinha entendido na situação. Eles dão o filho, a moeda de troca, para poder subir. Só que não subiu, né? Quer subir, não consegue. Vira chuchu na cerca. Pois é. Vira chuchu na cerca, né? O máximo que ele virou foi um chuchu na cerca. Eu lembro que não tinha uma lágrima. Não. Aquela coisa fria, tétrica, né? Um pai com aquela fisionomia tétrica. Como se aquilo não fosse nada. Irmãos, presta atenção. Eles dão os seus filhos a Moloque. Principalmente o mais velho. Olha isso aqui, ó. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigo de Deus, exatamente, Eliane. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus. Você acha que eles não conhecem? Claro que eles conhecem. Tudo de mal que eles fazem, eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Eles estão conscientes de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E aí aconteceu isso para ele mostrar que mandava. Mas não é bem assim não. Tem ele envolvido no meio, mas o negócio foi, como é que diz? Tem mais coisa por trás, viu, Alberto? Tem mais coisa por trás, tá? Inclusive, né? Bom, deixa eu ficar quieta, Entendeu? Mas tem mais coisa por trás. Uma oferenda da boa, né? Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Eles conhecem, eles não são leigos, eles não fazem o que fazem, irmãos. Porque eles são inocentes, não. Só conhece o diabo, não. Eles conhecem a Deus, porque sabe por quê que eu vou te dizer isso? Paz de alça, Daniele. Você sabe por quê que eu vou dizer para você? Porque o Espírito Santo, ele conversa com todos os homens. O Espírito Santo conversa com todos os homens. Por que o Espírito Santo está sendo tirado da terra agora? Porque ele não vai mais conversar com todos os homens. Não. O Espírito Santo é aquele que segura Satanás de atuar. Mas o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Ele só vai ficar naqueles que obedecem a palavra de Deus. Boa noite, Lorena. E essa gente vai ficar com o pai deles, totalmente. Cada dia piores, cada dia 3 vezes pior do que está escrito aqui. Não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que a praticam. Eles aprovam. Quanto mais carrasco for, melhor é. Quanto mais trevoso for, melhor é. Agora, como é que um ser humano que serve a Deus vai se juntar com uma gente dessa? Como é que um crente vai querer ser político? Você quer o quê? Desprezar a palavra de Deus? Você quer jogar essa palavra fora?
Você quer se juntar com essa gente que a verdade vai até o ponto que vira governo. Quando vira governo, a verdade vai embora. Fica as trapaças, a mentira. Mas eu sou obrigado. Peraí, mas você não foi obrigado a estar nesse lugar. Não, você não foi obrigado a se candidatar. E vou te dizer, o Espírito Santo já falou com você várias e várias vezes para você não entrar nisso, porque você vai perder a coroa. O Espírito Santo já falou, mas você está insistindo. Está insistindo em entrar nessa fusarca. Será que você não está vendo o que está sobre o Brasil? Olha o que a China mandou para o Brasil. Olha a imagem que eles mandaram. Cara de onça com chifre. Você acha que aquilo é um espírito maligno? O nosso país está sob potestades do mal. O nosso país foi entregue para Satanás. Quem está lá em cima está se corrompendo. Quem está lá em cima está se corrompendo. Não vem me dizer que não está, porque está. O que nós queremos para nós? Irmãos, vou dizer para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero mais nada desse mundo. Eu quero somente o Senhor na minha vida. Você é isentona. Não, isso não é ser isentão, não. Isso é ser estrategista. Eu nasci aqui. Deus me colocou para nascer aqui. Mas eu sou cidadã dos céus. O meu passaporte não é para esse mundo, o meu passaporte é para o reino eternal do Senhor. Eu estou sendo preparada para ser ou rainha ou sacerdotisa no reino de Deus. Espero ser sacerdotisa, porque a sacerdotisa ensina, e eu gosto de ensinar. Não sei ensinar direito, sou péssima para ensinar. Mas eu amo poder ajudar as pessoas, poder ensinar as pessoas. Eu não quero esse reino para minha vida. Esse reino já acabou. Esse reino está sendo usado por Satanás. Esse reino é para nos desmontar. O que está acontecendo agora foi o que aconteceu com Israel exatamente. Escolhendo Saul. E que Deus queria ainda não tinha nascido. Exatamente isso. Deixa eu ler aqui 2 Coríntios 6. Obrigada, Daniele. Eu não acho que eu ensino bem não, mas a gente tenta, né? E eu acho que Deus abençoa porque a gente está tentando, né? Está tentando trazer a palavra da verdade. É isso que eu clamo a Deus. 6, 11 a 18. 2 Coríntios 6, 11 a 18. Diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo com os meus filhos, abram também o coração para nós. É isso, né? 11 a 18. Não se ponham em julgo desigual com os crentes, com os descrentes. Exatamente. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Exatamente isso, no ponto. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Hebreus. É isso aí. Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você está prestes para fazer aliança, para as próximas eleições. Escuta o que eu estou falando. Eu não sei se a pessoa que Deus está mandando falar está aqui ou vai entrar ainda. Você está prestes a fazer aliança com isso daí que está aí. Vou te dizer, você quer ser um cidadão dos céus? Não faça, não entre. Porque se você entrar
você vai perder a tua coroa. Se você entrar, você vai perder a tua coroa, porque você vai ser obrigado a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Eles vão te corromper sem que você perceba. Você vai ser obrigado a entrar em situações que você não quer, mas vai ser obrigado, e com isso o Espírito Santo vai se retirar da tua vida. E você vai estar jogado para os leões. É só isso que Deus está mandando dizer essa noite. Fica alerta. Tá a mensagem do Pai aqui nessa noite. Nós não fomos feitos para andar com aqueles que não vivem uma vida com Deus. Não. Nós não fomos feitos para ir com a verdade até conseguir o trono. Conseguir o trono, enfia a verdade debaixo do tapete do trono. Porque é isso que você vai fazer. Você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Você é tanto igual quanto os outros. Você vai entrar pelas veredas da injustiça. E você vai perder a tua coroa. E o Senhor está mandando te avisar. É a última vez que Deus está falando com você. Porque Deus já colocou no teu coração para você não fazer tal coisa. Mas a tua voz é voluntariosa. A tua voz quer usurpar a voz de Deus dentro do teu coração. Se você insistir, a situação vai ficar pesada. Se você insistir, a situação vai ficar pesada. E você vai perder a tua coroa. E a tua família vai sofrer muito. Nós estamos às portas da volta de Jesus. Nós estamos, não sei se vai ser o ano que vem, se vai ser no outro, mas eu posso te afirmar. A geração da figueira termina em 2027. O que vai acontecer depois disso? Não sei. Não conheço o elástico de Deus. Sei que Deus é misericordioso. O elástico de Deus, ele vai até um ponto, mas quando ele chegar naquele ponto, ele vai soltar. E quando soltar, meu irmão, sai de perto. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe o que vai acontecer. Não brinque com a tua salvação. Se agarra na tua salvação. Porque vale mais a tua vida com Deus do que tá aí. Ah, mas eu vou socorrer o povo. Você vai socorrer uma pindóia. Você vai ficar que nem eles. Você vai socorrer nada. Porque você vai estar metido no meio deles. E o que tem no meio deles é mais forte que você. Entendeu? Aqui, versículo 16. Né? Vou ler de novo, que esse irmão está colocando. De que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Tá vendo? Separe-se. Não é tempo mais de andar agarrado com ninguém, não. Irmãos, eu tinha tudo na minha vida. Meu avô era político. Minha avó amava um palanque político. Tá bom? Minha avó amava um palanque político. Meu avô se elegeu aqui em Maringá por causa da minha avó. Minha avó que pôs ele na política. Tá entendendo? Então eles eram politiqueiros, chefe de sessão de, como é que fala? De voto. Ai, não lembro agora como é que é lá da política. Meu avô era, coloca aí, Mário Clapiero Urbinati. Vai ver quem é meu avô aí na internet. Quem era o meu avô na internet. Pode colocar aí, Mário Clapiero Urbinati. Eu não tô falando isso aqui para dizer para você que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Mas eu tô falando para você só para você entender uma coisa. Eu tinha tudo, de todos os meus irmãos, eu tinha tudo para ser política. Tanto que fui muito procurada. Vieram atrás de mim. Eu quase ia, de repente me vinha uma coisa que dizia, não é o seu lugar nisso daí. Sai fora. E eu caía fora.
De repente chamava de novo e eu ficava, nossa, vou. E eu louvo a Deus hoje, porque eu nunca entrei nessa porcaria. Eu nunca entrei. Eu louvo a Deus porque quando eu estava na boca para ser admitida, alguma coisa acontecia e eu recuava. Até quem é daqui do sul lembra, né, do pessoal que lembra do negócio do, como é que chama? Da divisão dos estados. Estão lembrados aí, pastor Luiz, doutor Ivânio, lembra? Que tinha o grupo, né, de separação dos estados. Até nisso eu me meti. Até nisso eu me meti. E quando foi um dia, eu estava no caixa do mercado naquele dia, tinha saído da minha escola, e conversando ali com o pessoal que fazia parte, que era da igreja ucraniana aqui de Maringá, fazia parte do grupo separatista, eu escutei no meu ouvido: sai disso, porque a tua família vai ser prejudicada e você vai ser prejudicado junto. Quando eu ouvi aquilo, eu senti que era a voz de Deus falando comigo. Eu senti. Naquele momento eu saí de tudo, por amor à minha alma e amor à alma dos meus filhos. Era muito politiqueira. Eu era. Depois dela, Deus falou comigo: acabou a sua política. A Cleide lembra, a Cleide me acompanhava no Facebook, porque aqui no Instagram eu nunca fiz política, mas no Facebook eu era tremenda no Facebook. Aqui no Instagram não, que eu só deixava a minha página para o meu trabalho, mas no Facebook era tremendo. E eu saía, eu ia para passeata, para tudo, ia para as passeatas aqui da vida. Com plaquinha e tudo que eu fazia de tecido, fazia para levar. Tava sempre na frente, tava no meio de todo mundo. Tava na tropa de choque. Deus me tirou. Eu lembro o dia que eu fui postar um negócio dela, Deus falou comigo: acabou. Eu quero você agora falando da minha volta. Quando eu escutei aquilo, eu falei: não vou falar mais nada. Não vou mais. Acabou. Foi quando eu descobri, né, que o Aécio tinha vendido as eleições para ela. O acordo que eles tinham feito. E dali em diante eu resolvi nem votar mais. Nem votar eu voto. Não voto. Não tenho um pingo de medo de falar. Não sou isentona, não. Não faço parte da mentira. Não vou fazer parte da mentira. Eu sei, irmãos, que eu vou pagar caro a minha vida ainda por causa das verdades que eu falo. Mas não me importa, não. Não me importa. Porque Deus não me chamou para mentira, Deus me chamou para verdade. Entendeu? Deus me chamou para verdade. Então, eu só quero te avisar. Escuta o Espírito Santo falando no teu coração. Não rejeita a voz dele. Porque se você rejeitar, ele fala uma, fala duas, fala três. Na quarta, ele já não volta mais. Na quinta, você já está entregue para as tuas vãs situações, para a tua vã consciência, porque aí você já perdeu a consciência do trono da graça. E ele não volta mais, porque você é conhecedor da palavra, você não é inocente. Esse povo que está em Brasília, esse povo que está em prefeitura, que está em governo federal, estadual, que seja o que for, eles são conhecedores da palavra, eles não são inocentes e vão pagar como conhecedores. Ainda vão chegar e vão falar: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para o púlpito da igreja pregar. Sabe o que Deus vai falar? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá aí na tua mão. Tá entregue na tua mão. O que você quer fazer? O Senhor vai dirigir. O Senhor vai dirigir você, se você estiver para o lado dele, ele vai te dirigir para águas que correm no trono. Mas se você der as costas para ele,
ele vai jogar você na tua vã paixão. Entendeu? Deixa eu ler aqui 2 Coríntios 13, versículos 7 a 8. Diz assim: agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então tá aqui minha resposta. Você tá esbravejando aí? Achando que eu te conheço? Eu não te conheço não, meu irmão. Eu não sei nem se você tá aí. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mas somente, pois nada podemos contra a verdade. Você vai ser obrigado a ficar contra a verdade. Mas somente a favor da verdade. Você vai ser obrigado a sair da verdade e enfrentar um caminho de desgraça, enfrentar um caminho de choro, lágrimas e ranger de dentes. E você não vai ter volta, porque Jesus está voltando. Nós não temos mais muito tempo. E vou te dizer mais uma coisa. Essas eleições aí, como eu vi um irmão, né? Acho que foi o irmão que falou, né? Que ele ouviu de um político, acho que foi isso. Que pode até acontecer a eleição, mas a posse vai ficar na dúvida. Então toma cuidado, toma bastante cuidado. Deus não é Deus que se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, porque a palavra é dura, é pesada, mas ela faz a chaga, mas o Senhor é aquele que cura. Senhor, eu te peço, olha pelos meus irmãos que estão ainda embevecidos por essa praga de política. Estão embevecidos por esse, achando que vão conseguir fazer alguma coisa, não vão conseguir fazer nada, porque o mundo já entrou no maligno totalmente. Nós estamos somente com pontos de luz no mundo, o resto está tudo em trevas. Mas as pessoas não estão dando conta disso. Elas não estão dando conta que a turba é mais forte que os filhos da luz. A turba de Satanás é mais forte que os filhos da luz. E essa turba, só obedecendo a Deus que você pode enfrentar ela, mas não estando junto dela. Porque se você estiver junto com a turba, você não vai obedecer a Deus. O momento agora, Pai, é de nós nos juntarmos àqueles que, com o coração sincero, estão esperando o teu voltar. Aqueles que, com o coração sincero, estão aguardando a nossa redenção. Com o coração sincero, estamos aguardando a libertação desse mundo. Porque agora não tem mais nada para nós mais aqui. Não tem mais nada. Eles já não se escondem mais, eles já estão declaradamente declarados de quem eles são. São do maligno. Um é do maligno que ainda permanece dentro das igrejas, né? Permanece como estátuas dentro das igrejas. E o outro já vai para cima do monte se fazer oferenda mesmo para o Moloque e do Lúcifer para frente. Mas os crentes não estão entendendo isso, meu Deus. O povo teu, muitos não estão entendendo a situação que está. Estão achando que isso daí é da presença do Pai. Senhor, tem misericórdia, abre os olhos dos teus filhos. Senhor, abre os olhos daqueles que te ouvem. Daqueles que ainda têm um pouco de cabeça para pensar. Em nome de Jesus, Pai, não deixa o teu povo se perder. Não deixa o teu povo se perder. Tenha misericórdia. Nos cobre debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nos dá a capacidade de pensar. Nos dá a capacidade de ouvir a voz do bom pastor. Nos dá a capacidade de ler a tua palavra.
nos dá a capacidade de estarmos diante da tua face. Nos dá a capacidade, Senhor, de renunciar a nós próprios para alcançar a vida eterna. Renunciar cada dia às nossas vidas para que nós estejamos ligados no trono da graça. Nos ajuda, Senhor. Prepara os nossos corações para enfrentar o que está vindo aí. Prepara os nossos corações para estarmos diante da tua presença. Prepara os nossos corações para que, se preciso for, morrer por amor a ti. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa oportunidade. Te damos honra e glória. E que o Senhor cada dia mais entronize o teu trono dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. No nome honrado de Jesus, aquele que vive para sempre. Amém. Tem um corinho que diz assim: convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Que você possa crescer em estatura e graça, na presença do Senhor, diante dele, mas que Cristo cresça na tua vida de uma forma tremenda, que você não olhe para um lado nem para o outro, mas que você olhe para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.